Faz amanhã 8 dias, iniciávamos aquela que é a maior semana da vida do cristão, que começou a tornar-se ainda mais importante na Quinta-feira Santa, na véspera da paixão e morte do Senhor Jesus, e que assume toda a importância nesta noite da Páscoa da Ressurreição. É a principal noite da vida do cristão, é a noite em que nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nesta vigília pascal, a palavra que nos é apresentada procura fazer um pequeno resumo da história da salvação. Começa por nos dizer que Deus é o Criador de tudo quanto existe, do universo inteiro e aqui no nosso cantinho, das plantas, dos animais, do homem e da mulher. Criou por amor, mas o ser humano desobedeceu e não correspondeu a este amor de Deus. Deus não desiste. Acompanha a humanidade. Em Abraão forma um povo que faz crescer, mas que a determinada altura está reduzido à situação de escravo no Egito. E dizia-nos então a segunda leitura que de forma extraordinária Deus os libertou. E a libertação do Egito, com o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas e a travessia do Mar Vermelho, recorda-nos a nossa libertação. O sangue de Cristo na cruz liberta-nos, o batismo redime-nos do pecado e insere-nos nesta salvação de Jesus Cristo. A passagem da Escritura que nós escutávamos como terceira leitura era retirada do livro de Isaías. Quer a terceira leitura, quer a quarta retirada do livro de Ezequiel, ajuda-nos a entender a nossa condição. A condição de povo de Deus, mas um povo que nem sempre faz a vontade de Deus. Na primeira leitura, Isaías recorda que só Deus pode saciar e convida-nos a não perdermos tempo com coisas que não podem trazer-nos a verdadeira felicidade. Todo ser humano procura a felicidade. Então, o que é que temos de fazer para a encontrarmos? Já que todos andamos a procurar, temos de a procurar no lugar certo. Temos de investir, temos de gastar o nosso tempo naquilo que de facto é o mais importante, que é a proximidade com Deus. Com Deus, que dizia-nos Ezequiel na quarta leitura, quer transformar o nosso coração, quer mudar a nossa vida. O profeta usa a parábola do coração de pedra e do coração de carne, dizendo que Deus quer arrancar do nosso peito o coração de pedra e dar-nos um coração de carne. Quer dizer, Deus quer reconduzir-nos para o amor. Quer que deixemos de ser insensíveis, obstinados na nossa autossuficiência, pensando que não precisamos de Deus para nada, e enveredemos por um caminho de ternura, que olham para Deus como um Pai de quem necessitam para poderem sobreviver. A passagem que escutávamos como epístola, que era retirada da Epístola aos Romanos, diz-nos que o batismo inicia em nós algo de extraordinário. Abre-nos a porta para a vida eterna.
Uma vez batizados, descobrindo a Cristo e acreditando em Cristo, com Cristo morreremos, mas também com Cristo ressuscitaremos. Da ressurreição fala-nos a passagem do Evangelho. Ressurreição que é testemunhada pelo túmulo vazio, que as mulheres que vão embalsamar o corpo de Jesus encontram. O corpo desapareceu. Jesus não está lá. O que lhe terá acontecido? A primeira coisa que vem ao pensamento é esta: roubaram-no, levaram-no. Mas depois vão descobrindo que não foi isso que se passou. O corpo não está lá, porque Cristo ressuscitou. Porque Cristo deixou o mundo dos mortos. Porque Cristo agora está vivo. Dizia-nos o Evangelho que as mulheres foram dizer aos apóstolos que de facto Jesus não estava no túmulo e que teria ressuscitado. E o próprio Pedro achava que aquelas palavras não faziam sentido nenhum, porque Pedro e os outros apóstolos ainda não tinham entendido muito bem as coisas. Pedro vai ao túmulo e também não encontra o corpo de Jesus. Mas só mais tarde, com as aparições de Cristo ressuscitado, com o envio da força do Espírito Santo, é que os apóstolos alcançam a certeza que Cristo de facto ressuscitou, que Cristo está vivo. E a grande prova de que Cristo ressuscitou, de que Cristo está vivo, é a nossa presença aqui hoje, 20 séculos depois. Não era possível um homem morto, não era possível uma mentira enganar tanta gente durante tanto tempo. Nós estamos aqui porque Cristo está vivo. Porque apesar das nossas dificuldades e de todas as peripécias pelas quais a Igreja tem passado ao longo destes 20 séculos, ela permanece de pé, porque ela é o corpo místico de Cristo, que morreu e ressuscitou, que nos acompanha, que está conosco, que nos enche de vida e nos convida a confiarmos-nos ao amor do Pai, que nos convida a fazer Páscoa, passagem, mudança, conversão. E é isto que nós fazemos esta noite. A passagem da morte à vida, a passagem do pecado à graça, a passagem da terra para o céu. Que Cristo ressuscitado, que fortaleceu a fé dos apóstolos, que acompanha a sua Igreja, fortaleça também a nossa fé, nós que somos a sua Igreja.